Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Este vídeo contém as resoluções das atividades propostas no caderno de aprendizagem autorregulada, terceira série, terceiro bimestre. O objetivo é fornecer material complementar aos alunos que estudam de forma autônoma e não possuem acesso à plataforma de ensino remoto. Os conteúdos abordados são números complexos e geometria analítica. Atividade 1, exercício 1, resolva as equações a seguir. Então, o item A, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Então, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos substituir os coeficientes. Então, x é igual a menos o valor de b, o coeficiente de b é menos 4, mais ou menos raiz quadrada do coeficiente b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o coeficiente a, que é igual a 1, coeficiente c, 5, dividido por 2, multiplicado por 1, que é o coeficiente a. Então aqui eu tenho negativo com negativo, positivo, mais ou menos raiz quadrada, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20, dividido por 2. Então, x é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 dividido por 2. Raiz quadrada de menos 4, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, porém, no conjunto dos números complexos, há solução. Portanto, vamos inserir um ente matemático existente no conjunto dos números complexos, que é i ao quadrado. I ao quadrado equivale a menos 1. Então, se eu estou multiplicando menos 4 por menos 1, esse sinal de negativo do menos 4 deixa de existir. Então, ficará do seguinte modo: x é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de 4i ao quadrado dividido por 2. Então, o que aconteceu? Nós substituímos o sinal de negativo por i ao quadrado. Agora, podemos determinar as duas raízes. Então, temos aqui 4 mais, agora a raiz quadrada de 4 é 2, i ao quadrado, simplificando o expoente 2 com o radical, ficará somente i dividido por 2. A outra raiz será 4 menos 2i dividido por 2. Eu posso simplificar 4 e 2 por 2. Então, fazendo a simplificação, 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 vezes i é o próprio i. Então, a primeira raiz será 2 mais i. A segunda raiz, eu também vou simplificar, será 2 menos i. Então, as duas raízes são 2 mais i e 2 menos i, ou seja, duas raízes complexas. No item B, x ao quadrado menos 6x mais 13. Então, vou diretamente aqui já substituindo os coeficientes na fórmula de Bhaskara. Menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 4 multiplica 1, multiplica 13, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. O coeficiente a é 1. Então, negativo com negativo, positivo, 6 mais ou menos, raiz quadrada de 36, menos 4 vezes 1 vezes 13, 52, dividido por 2. X igual 6 mais ou menos 36 menos 52 menos 16 dividido por 2. Novamente, raiz quadrada de número negativo, então vamos utilizar i ao quadrado e cancela o sinal de negativo. Então será 6 mais ou menos raiz quadrada de 16i ao quadrado, dividido por 2. Então o processo é igual a 6 mais ou menos, extraindo a raiz quadrada de 16 é 4, e o expoente 2 se cancela com o radical. Então será 4i, dividido por 2. Agora as duas raízes são 6 mais 4i dividido por 2. E a outra raiz será 6 menos 4i dividido por 2. Podemos simplificar 6 e 4 por 2. Ficará então 6 dividido por 2 é 3, então 3 mais 2i. E a outra raiz, 3 menos 2i. No item C, temos uma equação do segundo grau incompleta. Então, vai ficar do seguinte modo: x ao quadrado é igual a menos 36, x igual a raiz quadrada de menos 36. Então, o processo é igual, inserimos i ao quadrado, cancelamos o sinal de negativo, portanto, x será igual
raiz quadrada de 36i ao quadrado. Agora, raiz quadrada de 36, nós vamos ter o seguinte resultado. Vamos cancelar aqui o expoente 2 com o radical. O resultado das duas raízes será 6i e menos 6i. No item D, aplicando a fórmula de Bhaskara, então será menos 6 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 6, menos 4, que multiplica 1, coeficiente A, coeficiente C, que é 10, dividido por 2, coeficiente A, que é 1, 2 vezes 1. Então, negativo com negativo positivo, 6 mais ou menos raiz quadrada de 36, 4 vezes 1 vezes 10, 40, dividido por 2. Será 6 mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2. Então, novamente, o artifício i ao quadrado, cancelo o sinal de negativo e agora faço a extração da raiz. Então, 6 mais ou menos a raiz quadrada de 4i ao quadrado dividido por 2. Então, a primeira raiz será 6 mais 2, que é a raiz quadrada de 4i, dividido por 2. E a outra raiz, 6 menos 2i, dividido por 2. Simplificando aqui 6 e 2 por 2, o resultado final será 3 mais i, que é a primeira raiz, e 3 menos i, que é a segunda raiz. Agora o exercício 2, diga se o número é imaginário puro, se é um número real ou se é apenas imaginário. Então, lembrando sempre que um número imaginário é da forma z igual a A mais bi, sendo A a parte real, bi a parte imaginária. Portanto, para que o número seja imaginário puro, eu preciso que ele tenha somente a parte imaginária. A parte real será igual a zero. Para que ele seja um número real, a parte imaginária tem que ser igual a zero e a parte real tem que existir. E para que ele seja imaginário, tem que haver a parte real e a parte imaginária, ou seja, A mais bi. Agora vamos verificar. O item A, eu tenho parte real e tenho parte imaginária, portanto, ele é apenas um número imaginário. No item B, eu tenho menos 2i, eu não tenho a parte real, só tenho a parte imaginária, portanto, ele é imaginário puro. No item C, é um número real, não existe a parte imaginária, somente a parte real. O item D, da mesma forma, eu só tenho a parte real, não tenho a parte imaginária. E o item E é um número imaginário, pois existe a parte real e a parte imaginária. A parte imaginária é sempre acompanhado pela letra I. Agora o exercício 3, para cada número complexo abaixo, destaque a parte real e a parte imaginária e identifique aquele que é imaginário puro. Então, a parte real, parte imaginária, para identificar aquele que é imaginário puro. Um complexo, lembrando, é da forma z igual a A mais bi, sendo A a parte real, bi a parte imaginária. Portanto, no item a parte real de z, que é um número complexo, é igual a 2, e a parte imaginária é igual a 3. No item B, a parte real é igual a menos 1 e a parte imaginária é igual a menos 2. No item C, eu não tenho parte real, então ela será igual a 0. Então a parte real é igual a 0, a parte imaginária é igual a menos 2. Então, quando eu não tenho a parte real, ele é um imaginário puro. No item D, menos 5 eu não tenho a parte imaginária, então a parte real será menos 5 e a parte imaginária será igual a 0. Esse é um número real. E no item E, a parte real é menos 5 e a parte imaginária menos 3. O exercício 4, determine M pertencente aos reais, de modo que Z, o complexo Z, é igual a menos 2 mais 1 menos M e seja um número real. Então, para que ele seja um número real, é necessário que a parte imaginária seja igual a 0. Portanto, temos que igualar o valor dentro do parênteses a 0. Então, os complexos Z, menos 2 mais 1 menos M e menos 2 é a parte real, 1 menos M é a parte imaginária. Então, temos que igualar esse valor dentro do parêntese a 0. Então, 1 menos M é igual a 0, menos M é igual a menos 1. Multiplicando toda a equação por menos 1 para tornar a variável positiva, M é igual a 1. Portanto, a resposta M igual a 1.
Agora, a atividade 2, exercício 1, dê os afixos dos números complexos assinalados no plano de Argand-Gauss. Depois escreva o número complexo correspondente e calcule seu módulo. O complexo correspondente ao ponto A é o seguinte: a parte real é representada pelo valor de x, ou seja, 2, e a parte imaginária é representada pelo valor de y, ou seja, 1. Então, o complexo será 2 mais i. No item B, da mesma forma, 3 é a parte real, representa a parte real, e menos 1 a parte imaginária. Então, o complexo será 3 menos i. Do mesmo modo, no item C, nós temos aqui menos 2 marcado aqui no plano cartesiano, está sobre o eixo real, portanto, eu só tenho a parte real. Então, o complexo correspondente será menos 2. No item D, ponto D, também da mesma forma. O valor do complexo será 4. O ponto E, menos 2 e menos 2, valor de x e y, ponto E. Então, o complexo será menos 2 menos 2i. O item F, existe apenas a parte imaginária, não existe a parte real, portanto, o complexo será igual a 3i. E por último aqui, no item G, no ponto G, menos 2 mais 2i. Agora vamos calcular o módulo. O módulo é interpretado da seguinte maneira: eu tenho aqui o afixo aqui do ponto A, o módulo é a distância desse afixo da origem. Eu representei aqui através de uma reta, um segmento em azul. Então vamos calcular. O cálculo do módulo é o seguinte: ρ é igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, A, parte real, B, parte imaginária. Então, substituindo aqui para o ponto A, eu tenho 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1. O módulo do complexo do ponto A é igual a raiz quadrada de 5. Então, vamos marcar aqui o complexo, o módulo do complexo, raiz quadrada de 5. No item B, da mesma forma, vamos substituir os valores de A e B, que é parte real e parte imaginária, que também corresponde aos valores de x e y no plano cartesiano. Vamos fazer a representação do seu módulo. Então, o módulo é o comprimento da origem até o afixo. Então, calculando, utilizando a fórmula, eu vou ter 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, será raiz quadrada, 9 mais 1, raiz quadrada de 10. Agora, o ponto C, o afixo C, eu tenho aqui menos 2. Então, nesse caso, não precisamos nem calcular, podemos verificar visualmente. Então, a distância de menos 2 à origem é 2, então o módulo é sempre positivo, então o resultado aqui será 2. O afixo D, do mesmo modo, nós vamos observar que ele está sobre o eixo x, ou seja, o eixo real. A distância do ponto D à origem é 4, portanto, o módulo do ponto D, do afixo D, é igual a 4. Agora, o ponto afixo E, x menos 2, y menos 2, vamos fazer a sua representação aqui no plano cartesiano. Então, a distância do ponto E até a origem, vou escrever previamente, já sei que é 2, raiz quadrada de 2, pois ele representa a diagonal de um quadrado de lado 2. Vamos agora fazer o cálculo. Então, ρ, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então, será 4 mais 4, raiz quadrada de 8. Vamos decompor o 8 em seus fatores primos. Decompondo o 8 em seus fatores primos, então a cada dupla de 2 eu transformo em 1, e o 2 fica sozinho, fica dentro da raiz. Então a resposta aqui, 2 raiz quadrada de 2, que foi o valor que nós já escrevemos. Agora, o afixo F, ele está sobre o eixo imaginário, pois ele é igual a 3i. A distância do ponto F à origem é de 3 unidades, portanto o módulo de F é igual a 3. Agora, por último, o afixo G, vamos observar que ele tem o mesmo valor do afixo E, alterando apenas sua parte imaginária, tem um sinal oposto. Portanto, ele terá o mesmo módulo, vou fazer a representação, já podemos escrever 2 raiz quadrada de 2 sem problema, que os módulos de E e G são iguais.
No exercício 2, marque cada um dos números complexos a seguir no plano Argand-Gauss e indique os respectivos afixos. Então, o item A, Z1 é igual a 1 mais 3i. Então, lembrando sempre que a parte real representa o eixo x, a parte imaginária o eixo y. Então, vamos marcar esse afixo de Z1. Z1, então, x1, y3 positivo. Então, o afixo referente a Z1 se localiza nessa posição. Agora, Z2, eu tenho a parte real menos 2 e a parte imaginária menos 3. Então, o afixo se localiza nessa região. Z2 representa esse ponto. O item C, Z3 é igual a 2, que é a parte real, e menos 4, que é a parte imaginária, referente ao eixo Y. Então, o afixo Z3 se localiza no quarto quadrante. O item D, Z4, é igual a menos 2, então ele é um número real, então ele vai se localizar exatamente sobre o eixo x. Então, Z4 está nessa posição. E por último, o item E, Z5 igual a 3i. Então, 3i é só a parte imaginária, portanto, esse afixo se localiza sobre o eixo y, seu par ordenado x igual a 0, y igual a 3. O exercício 3, determine o conjugado dos seguintes números complexos. Então, temos o número complexo z igual a mais bi, o conjugado, a parte imaginária será o sinal oposto. Então, o conjugado, eu coloco uma barra sobre z, para indicar que ele é o conjugado de z. Então, z conjugado é igual a menos bi. Então, eu altero o sinal da parte imaginária para o sinal oposto. Então, nesse caso aqui, no item A, o conjugado de z, z barra é igual a 1, como aqui eu tenho negativo, será positivo, 1 mais i. Altero o sinal. Se for negativo, ele passa a ser positivo, se for positivo, passa a ser negativo. Então, no item B, z barra é igual a 5 menos 3i, o conjugado. O item C, o conjugado de z, que é o z barra, é igual a menos 2 mais 2i. O item D, z conjugado, que é o z barra, 3 mais 4i. E por último, o item E é igual, eu só tenho a parte imaginária, mas mesmo assim eu altero o sinal. Então aqui é negativo, passa a ser positivo, o resultado z conjugado é igual a 5i. O exercício 4, calcule as seguintes potências de i. São 3 itens. Então, antes de iniciar a resolução, irei mostrar o seguinte: i elevado a 0 é igual a 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. I elevado a 1 é igual ao próprio i, pois todo número elevado a 1 é o próprio número. I elevado ao quadrado, por definição dos números complexos, é igual a menos 1. E i elevado a 3 vai ser o seguinte: i elevado a 2 multiplicado por i será i elevado a 3. Então, i elevado ao quadrado é igual a menos 1 multiplicado por i. Então, menos 1 multiplicado por i, menos i. Vamos observar que esse padrão vai se repetir. Vamos fazer agora i elevado a 4. i elevado a 4 é igual a i elevado a 3 vezes i. Portanto, i elevado a 3 é menos i, multiplicado por i, terei menos i ao quadrado. Menos i ao quadrado, como i ao quadrado é igual a menos 1, negativo com negativo, positivo. Então, i elevado a 4 será igual a 1. Depois, i elevado a 5 será a multiplicação de i elevado a 4 vezes i. I elevado a 4 é 1 vezes i elevado a 5 é i. Depois, i elevado a 6, seguindo o mesmo padrão, eu terei i vezes i ao quadrado equivale a menos 1. I elevado a 7, i elevado a 6 é menos 1 vezes i elevado a 7 é igual a menos i. Então, esse padrão se repete a uma sequência a cada 4. Portanto, para determinar a potência de i elevado a 12, vamos fazer a divisão do expoente por 4 e utilizar o resto da divisão da seguinte maneira: 12 dividido por 4 é igual a 3, o resto é 0. Então, dentre esses aqui que tem expoente igual a 0, i elevado a 0, portanto, i elevado a 12 é igual a 1. No item B, 549, então 549 dividido por 4, 1 vezes 4, 4 para 5, 1, desce 4, aqui será 3, desce 2, 29, 7 vezes 4
é 28 para 29, 1. Então, resto 1, o expoente 1 equivale a i, portanto, i elevado a 549 é igual a i. Agora, 1324, vamos dividir por 4 também. O resultado será 331, resto 0. Resto 0 equivale a i elevado a 0, que é igual a 1. Portanto, i elevado a 1324 é igual a 1. Agora, a atividade 3, exercício 1, determine x e y na igualdade. Então, temos essa igualdade, lembrando sempre, para que dois complexos sejam iguais, então vamos representar o complexo Z1, A mais BI, e o complexo Z2, que é C mais DI. Eles serão iguais se e somente se A igual a C e B igual a D, ou seja, os coeficientes A for igual a C e o coeficiente B for igual ao coeficiente D. Então, agora, substituindo os dados fornecidos, 6 mais 5yi é igual a 2x menos 10i. Então, seguindo o padrão adotado aqui, nós temos fazer a igualdade. Então, 6 é igual a 2x e 5y é igual a menos 10. Agora, conseguimos determinar o valor de x e y. Então, 2x é igual a 6, x é igual a 3. Agora, o valor de y, 5y é igual a menos 10, y é igual a menos 10 dividido por 5, y é igual a menos 2. No exercício 2, dados Z1 e Z2, calcule. Então, o item A, Z1 mais Z2. Então, para somar números complexos, nós somamos a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, podemos fazer do seguinte modo. 5 mais 3, 8. 2 mais menos 4, menos 2. Então, o resultado, 8 menos 2i. No item B, nós temos uma subtração, Z1 menos Z2. Então, o processo é similar. Eu vou subtrair parte real da parte real, parte imaginária da parte imaginária. Podemos colocar um debaixo do outro. 5 mais 2i, 3 menos 4i, e fazer a subtração. 5 menos 3, 2. 2 menos 4, mais 6. Então, 2 mais 6i é a resposta. No item C é uma multiplicação. Então, vamos fazer de dois modos. O primeiro modo, colocar um sobre o outro e fazer a seguinte multiplicação. Menos 4i vezes mais 2i, menos 8i ao quadrado. Menos 4i vezes 5, menos 20i. Depois, 3 vezes mais 2i, mais 6i. E depois, 3 vezes 5, 15i. E agora, somamos os termos semelhantes. Então, 15 mais 6 com menos 20, menos 14i. E aqui, i ao quadrado, eu transformo em menos 1. Então, menos 1 vezes menos 8, mais 8. 15 mais 8, 23. E agora a parte imaginária, menos 14i. Esse é um modo de fazer. O outro modo de fazer, irei mostrar agora. 5 mais 2i, multiplicado por 3 menos 4i. Vou multiplicar 5 por 3, então 15. 5 vezes menos 4i, menos 20i. Mais 2i vezes 3, mais 6i. E mais 2i vezes menos 4i, menos 8i ao quadrado. Então, do mesmo modo, 15, menos 20 mais 6, menos 14i. E aqui, novamente, i ao quadrado transforma em menos 1 vezes 8, mais 8. Então, 15 mais 8, 23. E agora, menos 14i. Então, são dois modos distintos de resolver a multiplicação. No exercício 3, calcule quociente. Quociente é a divisão. Então, vamos ter que fazer a divisão de dois números complexos na sua forma algébrica. Então, fazendo a divisão, colocando o quociente, 3 mais 2i dividido por 4 menos 3i. Para fazer a divisão, utilizamos o conjugado do denominador. Então, vou colocar em vermelho, conjugado de 4 menos 3i é 4 mais 3i. E 4 mais 3i. Então, vamos multiplicar tanto o numerador como o denominador. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 4, 12. 3 vezes mais 3i, mais 9i. Mais 2i vezes 4, mais 8i. E mais 2i vezes mais 3i, mais 6i ao quadrado. Dividido, 4 vezes 4, 16. 4 vezes mais 3i, mais 12i.
menos 3i vezes 4, menos 12i, e menos 3i vezes mais 3i, menos 9i ao quadrado. Vamos transformar i ao quadrado em menos 1, e agora fazemos aqui 12 mais, aqui eu tenho mais 6 multiplicado por menos 1, eu terei menos 6, então 12 menos 6, 6. Depois, 9i mais 8i, 17i. No denominador, 16 mais, eu tenho aqui menos 9 vezes menos 1, mais 9, então 16 mais 9, 25. E mais 12i com menos 12i irão se cancelar, será igual a zero. Agora eu separo, parte real, 6 dividido por 25, mais 17 dividido por 25i, que é o resultado da divisão. O exercício 4, ele dá o complexo 3 menos 5i e pede para calcular o quadrado desse complexo. Então, z ao quadrado é igual a z vezes z. Então, z ao quadrado é igual à multiplicação do complexo por ele mesmo. 3 menos 5i multiplicado por 3 menos 5i. Então, fazendo a multiplicação, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 5i, menos 15i. Menos 5i vezes 3, menos 15i novamente. E menos 5i multiplicado por menos 5i, mais 25i ao quadrado. Então, z ao quadrado, transformamos i ao quadrado em menos 1. Então, menos 1 vezes 25, menos 25, mais 9, menos 25 mais 9, menos 16. E aqui, menos 15i com menos 15i, menos 30i. Portanto, z ao quadrado é igual a menos 16 menos 30i. Atividade 4, exercício 1. Calcule a distância entre os pontos A e B. São fornecidos os pares ordenados dos pontos A e B. Então, para calcular a distância entre dois pontos, utilizamos a seguinte fórmula. Distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Ou seja, variação dos valores das coordenadas x dos pontos A e B e variação da coordenada y dos pontos A e B. Então, vai ficar da seguinte forma. Distância A e B é igual a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado. Ou seja, valor de x do ponto A, valor de x do ponto B, mais ya menos yb ao quadrado. Também variação entre as coordenadas y dos pontos A e B. Agora, substituindo os valores, raiz quadrada, valor de xa é 5, menos o valor de xb, que é menos 2. Então, 5 menos menos 2 ao quadrado, mais o valor de ya, que é 7, menos o valor de yb, que também é 7 ao quadrado. Portanto, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada 5 menos menos 2, 7. Então, é 7 ao quadrado, mais 7 menos 7, 0, 0 ao quadrado. Portanto, distância entre os pontos A e B, distância AB, é igual a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Podemos simplificar o radical com expoente 2, ficará o resultado, a distância A e B, entre os pontos A e B, é igual a 7. O exercício 2, determine a distância entre os pontos 2, menos 1 e menos 1, 3. Então, são dois pontos também, vou chamar de A e B. Então, a distância A e B será xa menos xb elevado ao quadrado, mais ya menos yb elevado ao quadrado. Então, a distância A e B será raiz quadrada, o valor da coordenada x do primeiro ponto, que é 2, menos o valor da coordenada x do ponto B, do segundo ponto. Então, menos menos 1. Tudo isso ao quadrado. Mais a coordenada y do ponto A, ou seja, o primeiro ponto, menos 1, menos a coordenada y do segundo ponto, menos 3 ao quadrado. Então, a distância A e B, raiz quadrada, nós temos aqui 2 menos menos 1, será 3, então 3 elevado ao quadrado, mais menos 1, menos 3, menos 4 ao quadrado. Então, a distância entre os pontos A e B, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 9, mais menos 4 elevado ao quadrado, 16.
Então, 9 mais 16 é igual a 25. Extraindo a raiz quadrada, só nos interessa o valor positivo da raiz quadrada. Portanto, a distância A e B, a distância entre os pontos, é igual a 5. O exercício 3, calcule o perímetro em centímetros do triângulo de vértices A, B e C. Então, primeiramente, vamos fazer a representação no plano cartesiano dessa situação. Vou marcar os pontos para poder visualizar o triângulo. Então, o primeiro ponto a ser marcado é o ponto A. Ponto A, ele tem coordenada x3, y0. Então, o ponto A está nessa região, exatamente sobre o eixo x, o eixo das abscissas. Depois, o ponto B, x3, y menos 7. Vamos marcar esse ponto também. Y menos 7, então o ponto B se localiza no quarto quadrante. E, por fim, o ponto C, x é igual a 27, y0. Então, ele também está sobre o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, já podemos aqui visualizar um triângulo. Vamos fazer a representação do triângulo, a distância. Então, já podemos observar que já podemos calcular uma distância mentalmente. Então, a primeira distância que nós podemos calcular é a diferença entre 27 e 3, pois há uma linha reta. Então, é 24, a diferença entre 27 e 3, e o outro lado do triângulo estará paralelo ao eixo y. Então, a diferença entre os pontos A e B será de 7 unidades, ou 7 centímetros, que foi a unidade adotada aqui no exercício. Portanto, falta saber a distância entre os pontos B e C. Nós vamos calcular utilizando a fórmula. Então, a distância BC é o que falta para determinar o perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados do triângulo. Nós já sabemos os lados de valor 24, mais 7, que é o outro lado. Falta agora determinar a distância BC. A distância BC iremos determinar pela fórmula. Então, a distância BC, raiz quadrada da variação da coordenada x ao quadrado, no caso, xb menos xc ao quadrado, mais a variação da coordenada y ao quadrado, ou seja, yb menos yc ao quadrado. Então, a distância BC é igual a raiz quadrada, valor de xb é 3, menos o valor de xc, 27, ao quadrado, mais yb menos 7, menos yc, 0. Então, será raiz quadrada de menos 24 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado. Menos 24 ao quadrado é igual a 576, menos 7 ao quadrado, 49. Somando os dois valores, vamos ter encontrado raiz quadrada de 625. Extraindo a raiz, só nos interessa o valor positivo, a distância BC é igual a 25. Então, sabemos a distância BC, portanto, o perímetro será a soma dos três valores, 24 mais 7 mais 25. O resultado final, 56 centímetros. Agora, o exercício 4, sabendo que o ponto médio do segmento AB tem coordenadas igual x igual a 3 e y igual a menos 2, sendo A 1, 0, encontre as coordenadas de B. Então, o ponto médio, a fórmula é a seguinte: xa mais xb dividido por 2, que corresponde a x médio, e ya mais yb dividido por 2. Então, o primeiro valor corresponde ao valor de x médio e o segundo valor ao valor de y médio. Então, agora vamos substituir. Então, x médio é igual a xa mais xb dividido por 2. Substituindo os valores, o x médio fornecido pelo enunciado é 3, então é 3, igual o valor de xa é 1, mais xb, é o que queremos determinar, dividido por 2. Então, será 3 vezes 2 é igual a 1 mais xb. 3 vezes 2 é 6, então 6 é igual a 1 mais xb. 6 menos 1 é igual a xb. Portanto, xb é igual a 5. 6 menos 1, 5. Já temos o valor da coordenada x do ponto B. Vamos agora determinar o valor de y. Então, y médio é igual a ya mais yb dividido por 2. Substituindo o valor, y médio é menos 2, é igual a ya é 0, mais yb dividido por 2. Então, será menos 2 vezes 2 é igual ao valor de yb.
menos 2 vezes 2 é menos 4, portanto, YB é igual a menos 4. Então, o ponto B, a coordenada do ponto B, x igual a 5, y igual a menos 4. Atividade 5, exercício 1, diz o seguinte: o valor de x para que os pontos 1, 3, menos 2, 4 e x, 0 do plano sejam colineares. Para que sejam colineares, eles devem pertencer à mesma reta. Para verificar essa condição, o determinante das coordenadas dos pontos tem que ser igual a 0. Então, o determinante de uma matriz 3 por 3 tem que ser igual a 0. Estou mostrando aqui o determinante, tem que ser igual a 0, então vamos substituir os valores. Então, o valor de x1 é o primeiro ponto, y1 primeiro ponto. Então, será 1, 3. Vou repetir aqui a coluna do 1. Agora, o segundo ponto, que corresponde a x2 e y2, então menos 2 e 4. E depois o terceiro ponto. O valor de x, que é o próprio x, e o valor de y, que é 0. O determinante tem que ser igual a 0. Vamos calcular o determinante utilizando a regra de Sarros. Então, a primeira coluna e a segunda coluna nós colocamos externamente as barras do determinante. E agora eu calculo o determinante calculando as diagonais principais e secundárias. Então, a diagonal principal, fazendo a multiplicação dos três valores, 1 vezes 4 vezes 1, mais, agora a segunda diagonal principal, 3 vezes 1 vezes x, mais, agora a terceira diagonal, 1 vezes menos 2 vezes 0. Agora menos a diagonal secundária. Então, 1 vezes 4 vezes x, mais 1 vezes 1 vezes 0, mais 3 vezes menos 2 vezes 1. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, vou colocar o 0 aqui no lugar do determinante. Então, essa multiplicação, 1 vezes 4 vezes 1 é 4, mais 3 vezes 1 vezes x, 3x, mais 1 vezes menos 2 vezes 0 é 0. Depois o sinal de menos, vamos calcular aqui, 1 vezes 4 vezes x, será 4x, mais 1 vezes 1 vezes 0 é 0. Depois, mais 3 vezes menos 2 vezes 1, menos 6. Agora, 0, 4, mais 3x, o 0 não colocarei, negativo com positivo, negativo, menos 4x, e negativo com negativo, positivo, mais 6. Acertando agora os membros da equação, o menos 4 mudando de lado na equação, 4x menos 3x é igual a 6 mais 4. 4x menos 3x é x, x é igual, portanto, a 6 mais 4, 10. Então, a resposta, x igual a 10, alternativa C. O exercício 2, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Então, necessariamente, são 5 alternativas. Para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo, o determinante das coordenadas dos pontos tem que ser diferente de 0. Então, vamos fazer aqui o determinante. Ponto A, então x e YA. Na terceira coluna eu coloco o número 1. Depois xb e yb e xc e yc. Deve ser diferente de 0. Se ele for igual a 0, os três pontos são colineares e pertencem a uma reta, não formam um triângulo. Então, para que forme um triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Então, vamos substituir os valores. Coordenada A, K e 0. Depois, o ponto B, valor de x é 1, valor de y menos 2. E o ponto C, x é 3, y 2. Eles devem ser diferentes de 0. Então, vamos utilizar a regra de Sarros para calcular o determinante. Então, calculando primeiramente as diagonais principais, k vezes menos 2 vezes menos 1. Então, vamos escrever k multiplica menos 2, multiplica menos 1. Mais, agora a multiplicação da outra diagonal principal, 0 vezes 1 vezes 3, mais 1 vezes 1 vezes 2. Agora, menos, vou calcular as diagonais secundárias. Então, 1 vezes menos 2 vezes 3, mais k vezes 1 vezes 2, mais 0 vezes 1 vezes 1. Todos esses valores têm que ser diferentes de 0. Então, fazendo aqui k vezes menos 2 vezes 1, será menos 2k, mais 0 vezes 1 vezes 3 é 0,
depois mais 1 vezes 1 vezes 2 é 2, menos, agora vamos calcular dentro do parênteses. Então, 1 vezes menos 2 vezes 3 é menos 6, mais 2k mais 0. Então, será menos 2k mais 2, negativo com negativo positivo, mais 6, negativo com positivo negativo, menos 2k, deve ser diferente de 0, que é a condição para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Continuando o desenvolvimento, menos 2k com menos 2k, menos 4k, diferente, mais 2 com mais 6, mais 8, mudando o lado da equação, menos 8. Então, multiplicando toda a equação por menos 1 para tornar a variável positiva, 4k diferente de 8, k deve ser, portanto, diferente de 2. A alternativa é a alternativa correta. O exercício 3, encontre a equação da reta que passa pelos pontos menos 1, menos 2 e menos 2 e 3. Então, para determinar a equação geral da reta, vamos utilizar o determinante também. Da seguinte forma, x e y irão formar a equação da reta. xa e ya se refere ao ponto A e xb e yb ao ponto B, que é o segundo ponto. Então, fazendo a substituição, eu mantenho aqui x e y, que farão parte da equação da reta. O valor de x do primeiro ponto, menos 1. Valor de y, menos 2. Agora, valor de x do segundo ponto, menos 2. E o valor de y do segundo ponto, que é 3. A terceira coluna fica toda igual a 1. Tem que ser igual a 0. Então, vamos resolver o determinante utilizando a regra de Sarros. Então, vamos colocar a primeira e segunda coluna externamente ao determinante e calcular os valores da diagonal principal e secundária. Então, a primeira diagonal, x vezes menos 2 vezes 1, mais y vezes 1 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 1 vezes 3. Agora, a diagonal secundária, então colocamos o sinal de negativo, abrimos aqui o colchete, 1 vezes menos 2 vezes menos 2, mais x vezes 1 vezes 3, mais y vezes menos 1 vezes 1. Agora, desenvolvendo, aqui eu terei menos 2x, a seguir menos 2y, mais 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Menos, agora dentro do colchete, 1 vezes menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, mais 3x, depois mais menos y. Fecha aqui o colchete. Então, será tudo isso igual a 0. Então, menos 2x, positivo com negativo, negativo. Então, menos 2y. Depois, positivo com negativo, negativo, menos 3. Negativo com positivo do 4, menos 4. Negativo com positivo do 3x, menos 3x. E negativo com positivo, negativo. Negativo novamente, positivo. Mais y é igual a 0. Agrupando os termos semelhantes, então eu tenho menos 2x com menos 3x, menos 5x, menos 2y com mais y, menos 3 com menos 4, menos 7 é igual a 0. Então temos a equação da reta, ela pode ser escrita nesse formato e também pode ser feita alterando os sinais das variáveis e do termo independente. Então pode ser também 5x mais y mais 7 igual a 0. Então pode ser qualquer uma dessas duas respostas. O exercício 4 determina a equação da reta que passa por ponto A e ponto B. Então vamos construir o determinante da mesma forma que no exercício 3. Tem que ser igual a 0, substituindo os valores x e y, que farão parte da equação da reta. A terceira coluna é toda igual a 1. E agora os valores dos pontos A e B. Então, ponto A, x de A é 7, y é 2. E o ponto B, x é 3, y é 6. Vamos calcular o determinante pela regra de Sarros também. Então, a diagonal principal, x vezes 2 vezes 1, mais, depois y vezes 1 vezes 3, mais 1 vezes 7 vezes 6, menos, agora, a diagonal secundária, 2 vezes 1 vezes 3, mais x vezes 1 vezes 6. E mais y vezes 7 vezes 1. Tudo isso igual a 0. Agora, desenvolvendo, terei 2x mais 3y mais 42 menos
Dentro agora do parêntese, eu tenho aqui 6 mais 6x mais 7y, fecha parênteses, igual a zero. Então será 2x mais 3y mais 42, negativo com positivo, menos 6, negativo com positivo, menos 6x, e negativo com positivo, menos 7y é igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, eu terei 2x com menos 6x, menos 4x, 3y com menos 7y, menos 4y, 42 menos 6, mais 36 igual a zero. Então, a primeira equação da reta, eu posso simplificar, pois todos os valores são divisíveis por 4, 36 também é divisível por 4, então vou dividir por 4 toda a equação. Então, será menos x menos y mais 9 igual a zero. Essa é uma solução. A outra solução, alteramos os sinais das variáveis e termo independente. Então, aqui é menos x, passa a ser mais x, mais y, menos 9 igual a zero. Agora, atividade 6, exercício 1, obtenha a equação reduzida da reta que possui coeficiente angular e coeficiente linear, respectivamente, iguais a menos 2 e 8. Então, a equação reduzida da reta é no formato y, mx mais n, sendo m o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Então, para solucionar o exercício, basta substituir coeficiente angular, respectivamente, então é o primeiro valor, é menos 2, então o valor de m é menos 2, então y menos 2x, e o valor de n é o coeficiente linear, é 8, então mais 8. Portanto, a solução do exercício, a equação reduzida da reta y igual menos 2x mais 8. O exercício 2, dada a equação da reta 2x menos 3y mais 5 igual a zero, escreva na forma reduzida. Então, para escrever na forma reduzida, isolamos a variável y. Então, vamos reescrever a equação 2x menos 3y mais 5 igual a zero. Vamos isolar o termo y. Então, menos 3y é igual a menos 2x mais 5. Multiplicamos toda a equação por menos 1 para tornar a variável y positiva. Então, 3y é igual a 2x mais 5. Deixando agora y sozinho, y é igual a 2x mais 5 dividido por 3. E agora eu separo os coeficientes angular e linear. Da seguinte forma, y é igual a 2 terços x mais 5 terços. Então, a resposta final, y igual a 2 terços de x mais 5 terços. O exercício 3, a reta T forma um ângulo de 60 graus com o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, e intercepta o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo y, no ponto 0, menos 1. Então, vamos fazer um desenho representativo dessa situação. Vou colocar aqui o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Ele diz que intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0, 1. Então, vamos marcar esse ponto. Y é menos 1, x igual a 0. E forma um ângulo de 60 graus com o eixo das abscissas, ângulo de 60 graus. Então, essa é a reta T. Sabemos que a equação reduzida da reta é no formato y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Coeficiente angular, utilizamos para calcular tangente. Então, tangente de 60 graus, consultando uma tabela, tangente de 60 graus equivale a raiz quadrada de 3. Já temos o valor de m. Agora, o valor de n é o coeficiente linear, é o ponto que a reta intercepta o eixo y. O valor de y, então, é menos 1. O valor de n, então, é menos 1. Então, a equação da reta será y igual, substituindo o valor de m, raiz quadrada de 3x menos 1, que é o valor de n. O exercício 4 é o seguinte: a inclinação do segmento de reta que passa pelos pontos A e B é. Então, a equação reduzida da reta é no formato y igual a mx mais n. A inclinação se refere ao valor de m. m é calculado pela tangente do ângulo. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, no nosso caso aqui, variações de y dividido por variações em x, ou seja, yb menos ya dividido por xb
menos xa. Substituindo os valores fornecidos pelo enunciado, vamos ter o seguinte: m é igual a yb é 0, ya é 3, então 0 menos 3, e no denominador x de b é 3 e x de a, que é 0. Então vamos ter menos 3 dividido por 3, positivo, o resultado será menos 1. Portanto, o valor de m é igual a menos 1, alternativa B.